Vamos a um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o versículo de número 8. Um verso conhecido, mas que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que Jesus está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, voltando para o céu, que fora da onde ele veio. É os últimos minutos de Jesus na terra, durante o seu ministério, voltando para o céu. Aqui, na ocasião deste texto, ele já está ressurreto, exaltado, glorificado, vencedor e por aí vai. Se bem que dizer que Jesus está alguma coisa é força de expressão, porque quando eu falo de estar, eu posso te levar a entender o momento, e nosso Deus não é Deus de momento. A Bíblia diz que ele é de eternidade a eternidade. É por isso que ele usa a boca do profeta para dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Por que ele diz isso? Porque o dia nem chegou e ele já é Deus naquele dia. Então eu já tenho uma palavra para você. Quem sabe você está na sexta, o corpo na sexta, mas a cabeça já está na segunda-feira. Eu vou te dar uma notícia: você vai perder a paz, vai perder a saúde, vai perder o apetite, vai perder o sono e não vai resolver nada. Veio com meia dúzia de glória, não consegue soltar porque o corpo está aqui, mas a cabeça já está na segunda. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite: descansa aqui, porque o nosso Deus não está preso no tempo, ele trabalha na eternidade. Então enquanto você adora a Deus na sexta, ele já prepara uma segunda de vitória para você, para a tua casa. Então, Jesus ele não está, ele é vencedor. Por que é vencedor? Porque ele não perde batalha. Eu duvido que tem crente aqui que pode erguer a mão e dizer assim: pastor, depois que eu aceitei a Jesus, eu tenho um testemunho de derrota para contar. Eu duvido. Você pode falar que o leão rugiu, que o gigante afrontou, que o vento soprou, que o barco balançou, mas você já percebeu que na vida de crente fiel, sempre depois de uma batalha tem um culto de ação de graça? Por quê, pastor? Porque Deus não perde batalha. Então Jesus ele está no Monte das Oliveiras, ressurreto, exaltado, glorificado, vencedor. Tem um ditado que diz aí fora: missão dada, missão cumprida. Aqui nós podemos enquadrar, porque tudo que Jesus veio para fazer, ele fez. Nasceu, cresceu, pregou, foi preso, julgado, condenado, morto, crucificado, morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, fica aparecendo no intervalo de 40 dias, e aqui é o último dia. Ele está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, voltando para o céu. E ele está confirmando uma promessa, porque o nosso Deus é o Deus que faz a promessa, confirma a promessa e cumpre a promessa. Eu vou repetir: Deus é Deus que faz promessa, confirma a promessa e cumpre promessa. Quem sabe você veio aqui para receber uma promessa, se é que você não tem. Quem sabe você veio aqui, Deus te trouxe para dizer: o que eu prometi eu não esqueci, eu vou fazer acontecer. E quem sabe é hoje que Deus vai cumprir na tua vida tudo aquilo que ele te prometeu. Uma coisa eu sei: nosso Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Mas Atos 8, Jesus está confirmando uma promessa. E que promessa é essa? Eu vou parafrasear e você vai entender. Jesus diz assim para os discípulos: vai chegar um dia que eu vou embora, mas eu não vou abandonar vocês não, eu vou só para preparar lugar. E quando o lugar estiver preparado, eu volto para buscar vocês e levar comigo. Mas enquanto eu estou preparando o lugar, eu vou mandar o meu Consolador, e é ele que me glorificará. Aqui Jesus já deixou uma lição, irmão. Ninguém dá glória a Deus porque é bonito. Ninguém dá glória a Deus porque é teólogo. Ninguém dá glória a Deus porque é profundo. A carne nem glorificar quer. A tua carne, quem sabe, queria que você ficasse no teu sofá, na tua cama, saísse para passear e não chegasse até aqui. Mas o teu espírito diz: vai para minha casa que eu tenho uma palavra para o teu coração. Quem pode dar um glória melhor do que esse que deu? Desculpe da liberdade, o que eu vou falar aqui não é para você dar glória não. É bem verdade, se você tiver, você pode dar. Até porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas num ambiente como esse, você ficar batendo papo, desfilando, conversando, navegando em rede social, você está no lugar errado. Eu duvido quem entrou para buscar não sentir que Jesus está neste lugar. Ó, glórias a Jesus. Jesus está aqui, irmãos. E quando nós damos lugar para ele, ele renova aqui, batiza ali, cura lá, restaura lá. Receba esta palavra. Enquanto você adora aqui, Deus fecha a sepultura. Enquanto você adora aqui, Deus cura a enfermidade. Enquanto você adora a Deus aqui, Deus quebra a corrente, Deus quebra cadeado, Deus abre caminho, e o nome dele é glorificado. Você pode dar outra glória por esta palavra? Ele é Deus.
Jesus está dizendo mais ou menos assim: lembra do dia que eu falei para vocês que eu ia embora? Pois o dia é hoje e a hora é agora. Lembra que eu falei para vocês que eu vou para preparar lugar? Eu estou indo para isso. Atos 1:8 é isso aqui. Lembra que eu falei para vocês que enquanto eu estivesse ausente, fora, eu ia mandar o meu Espírito e o meu Consolador? Eu vou cumprir. Eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Eu vou e ele vem. E quando ele vir, ele vai repousar sobre vocês. Não é isso que nós lemos aqui? Olha aqui, ó. Ele vai repousar sobre vocês. E quando ele repousar, a virtude dele chega junto. Diga comigo, virtude. Esqueça de mim, mas não esqueça da palavra, irmão. Diga virtude. Existem 5 tipos de virtude. Quantas eu disse? Cardeal, intelectual, dianoética, filosófica e a virtude bíblica. A virtude bíblica tem 3 raízes nas traduções da língua grega. Virtude no grego quer dizer chaio, araté e dunamis, que traduzido para o português é valor, caráter e poder. O que Jesus está falando no pé da tradução aqui é o seguinte: vocês vão receber valor do Espírito Santo que há de vir sobre vós, vocês vão receber caráter do Espírito Santo que há de vir sobre vós, vocês vão receber poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Perceba que quando eu falo de valor e caráter, a igreja não reage muito, mas quando eu falo de poder, a igreja quer entrar no mistério. Mas deixa eu te dar uma notícia: eu só posso falar de poder se eu tiver caráter. Porque eu não acredito em quem compra e não paga e depois fala que está cheio de poder. Eu não acredito em quem dá glória aqui e xinga com a boca da porta da igreja para fora. Poder de Deus não é só na hora do culto, não. Tem aqui, tem em casa, tem aqui, tem na empresa, tem aqui na faculdade. Você pode dar outro glória por esta palavra? Eita! Quem mandou me convidar, irmãos? Mas vamos por partes. Diga comigo, valor. Você está achando que você está aqui de graça, irmãos? Você está achando que você não tinha outro compromisso? Diz, eu vou na igreja, que eu não tenho outro compromisso, eu vou lá na igreja. Ou quem sabe tem alguém aqui que diz assim, meu líder já não me viu ontem, antes de ontem, eu também estou planejando de não ir amanhã, então eu vou hoje. Eu vou te dar uma notícia. Para mim estar de pé falando, você sentado adorando, e nós na mesma régua aqui, cultuando a Deus. Isso aqui não custou ouro, isso aqui não custou prata, isso aqui não custou dólar, isso aqui não custou barril de petróleo, isso aqui custou sangue derramado na cruz do Calvário. E ó, o diabo é tão endemoniado, irmão. Eu não tenho outra palavra para falar dele. Ele é tão sagaz que se você não prestar atenção e vigiar, ele te arranca daqui. E seguro glória para você entender minha linha de raciocínio. Ô pastor, como que ele me arranca daqui? Pensamentos que não convêm. E eu vou te explicar. Você já teve a experiência de passar por alguém, olhar, mas não enxergar? Isso acontece comigo, irmão. Às vezes a gente está tão atarefado que a gente passa, olha e não enxerga. Aí nessa hora, quem se achou desprezado tem que se ligar e dizer, Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Aqui não. Porque o inimigo vai soprar na mente de alguém dizendo, tá vendo? Nem te olhou, nem te enxerga, nem te vê. Para eles você não vale nada, só te procura quando interessa alguma coisa. Para eles você não tem valor, sai daqui. Mas Deus levanta um poeta para escrever a letra de um hino que é uma pregação. E ele diz, eu quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Você pode não ser importante para meia dúzia, mas prepare um glória. Tu é tão importante para Deus. Oh, glórias a Jesus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é. Eu venho falar do valor que vos. Eu venho falar. Segura aí. Que valor é esse, irmão? Que se talvez virar a gente de ponta cabeça não cai uma arruela. Que valor é esse que se puxar o saldo da tua conta bancária não está do jeito que você queria? Que valor é esse que você planejou em comprar aquela roupa, mas esse mês o dinheiro ainda não deu? Queria um sapato, mas também não conseguiu. Eu vou te dar uma notícia, o valor não está no pé, o valor não está nas vestes, o valor não está na vitrine, ele está em você. Até com... Ei, Josafá, estou me sentindo aqui. Vamos para ganhar tempo? Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso, levante. Declare para o teu inimigo ouvir. Você tem um valor. Para encerrar, vamos lá? Você tem um valor. Você pode encerrar o hino, mas erguer a mão e abrir a boca dando glória em gratidão. Ele se move em você. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Se você prestou atenção no que você cantou, esse glória seu está muito fraco. O Espírito de Deus se move em você. Ele está aí.
Mas ó, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que acha que Jesus morreu na cruz, ele está salvo. Cuidado, hein? É por isso que a Bíblia vai dizer que aquele dia será um dia de surpresa. Jesus morto na cruz não está querendo dizer que eu estou salvo. Jesus morto na cruz está querendo dizer o quê? O preço foi pago. Ô Jesus, mas eu quero ser salvo. O que eu tenho que fazer? Reconhecer o preço pago. E como é que eu reconheço o preço pago? Quem não é crente aceita Jesus. Quem está desviado volta para Jesus. E quem está brincando de ser crente desce do muro, vem para dentro e seja crente de verdade. Eita Jesus. Você quer saber se você vai subir no dia do arrebatamento, irmão? O que eu vou falar aqui agora talvez vai te impressionar, mas é bom. Palavra que confronta é coisa boa. Você quer saber, e eu também, queremos saber se a gente vai subir no dia do arrebatamento? Não interessa se você tem 85 anos de igreja, não interessa se você tem credencial, não interessa se você é pregador, se você é músico, não interessa o que você faz na igreja. E como é que eu sei, pastor, o sinal que eu sei que eu vou subir no dia do arrebatamento? O Espírito Santo tem que habitar em você. E parece simples isso, né, irmão? Mas o nome dele é Espírito Santo. Vamos lá? O nome dele é Espírito. Então nota de rodapé: em templo sujo, boca suja, coração perverso, ele não habita. Quer saber se você vai subir? Ele tem que estar aí, ó. Oh, glórias a Jesus. Quem mandou me convidar, irmãos? Pastor, quem foi que falou isso aí? Paulo disse aos crentes de Coríntios: em quem vós também estáis? Depois que ouviste o evangelho da salvação e tendo nele crido, foste o quê? Selado, carimbado, timbrado, marcado. Com o quê? Com o Espírito Santo da promessa, vírgula. É ele que se tornou o penhor do garantia para o dia da redenção. Então eu vou repetir, nota de rodapé. Quer saber se vai subir? O Espírito de Deus tem que habitar em você. Eu não sei em Aracruz como é que se chama um terreno que o proprietário não cuida, mas em Catanduva, onde eu estou, e de São Paulo, da onde sou, capital, terreno que o proprietário não cuida, nós chamamos de terreno baldio. Aqui também? Irmão, olha que nome horroroso, baldio. Tudo que não presta, joga lá. Você já percebeu? Se o dono não cuida, não é o vizinho que vai cuidar. Móveis velhos, joga lá. Entulho, joga lá. Pra que gastar dinheiro com a caçamba se tem um terreno pra gente jogar ali? Lixo, joga lá. Mas quando pega alguém que olha e se interessa pela propriedade, a primeira coisa que a pessoa faz: compra, limpa, cerca. E tem uns que são tão enjoados que depois que comprou, limpou, cercou, ainda coloca uma plaquinha lá: proibido jogar lixo. Acontece aqui? Na vida do crente é a mesma coisa. O diabo joga entulho e lixo até o dia que ele se entrega para Jesus. Porque no dia que você se entregou para Jesus, ele te lavou no sangue, cercou com fogo, e a plaquinha é o Espírito Santo dizendo: eu moro aqui, proibido jogar lixo. Ele está em você. Estou sentindo uma graça. Diga comigo: valor. Agora diga: caráter. Aperta o cinto, irmão. Vai ser rapidinho, não dói nada. Existe uma grande diferença entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que as pessoas olham para mim e acham que eu sou. Caráter é aquilo que Deus olha em mim e ele enxerga de verdade é o que eu sou. Você pode ter cara de crente, cabelo de crente, vestido com kit crente, tá no meio dos crentes, falar que nem crente, mas crente de verdade. Só Deus sabe se você é. E eu vou te falar por quê. Cuidado com a reputação, meu irmão. A reputação engana. E segura teu glória para você entender. Reputação engana. Quanta gente enganada por causa de reputação. Não fica bobo com quem chega aqui não, bate o pé, faz cara de bravo, estufa o olho e você diz: meu Deus, que vaso. Você nem conhece. Eu quero ver se é vaso trancado sozinho dentro do banheiro. Eu quero ver se é vaso trancado dentro do quarto olhando a rede social. Eita Jesus, eu quero voltar em Aracruz. Abaixou, recalamanai. Você quer ver? Aqui não acontece isso, só lá nas minhas bandas. Você já teve a impressão que você encostou em alguém e diz assim: puxa vida, eu gostei tanto daquele irmão, daquela irmã. E quando você força para encostar e pegar amizade, você se decepciona? E também tem ao contrário. Mas isso aqui não acontece, só lá nas minhas bandas. Você olha para alguém e diz assim: não gostei dele não. Por quê? Tem uma cara de metido. Aí você vai convivendo e você vai ver que não é metido. Até um dia que você tá tão amigo que você vira para a pessoa e diz: olha, eu não ia com a tua cara não, viu? Por quê? Você tinha uma cara de metido.
metido, mas você não é. Como é que se chama isso? Reputação. Agora, caráter, irmão, a pessoa não mostra na frente dos outros. A pessoa vai mostrar o que é caráter quando ela está sozinha. Segura o glória e volta comigo aqui. Você já viu pessoas que depois de casado se decepcionaram? Diz, meu Deus, quando a gente namorava não era nada disso. Tem um ditado em Catanduva que explica isso. Quer saber quem é o pastor Isaías? Vai comer 1 quilo de sal com ele. Porque 1 quilo de sal você não come da noite pro dia, meu irmão. Dependendo do tamanho da família, tu leva mês para acabar com 1 quilo de sal. Ou seja, vai conviver para tu saber quem é. É isso aí. Então não fique impressionado quando você vê alguém com o kit crente falando bonito na igreja. Isso não quer dizer nada. Quem é crente não é crente só na igreja, não. É crente aqui, é crente em casa. É crente aqui, é dirigindo o seu carro. O olho é de crente, a boca é de crente, o ouvido é de crente, a mente é de crente, a mão que ergue para adorar também é de crente. É crente. Sabe de uma coisa? Jesus não nos chamou para ser melhor do que ninguém. Isso é verdade mesmo. Porque se tem uma coisa que me dá ranço, é crente metido na igreja. Como é feio o crente metido, irmão. Se acha porque canta, se acha porque prega, se acha porque trabalha. Não era nada, subiu de cargo, já se acha. Vou te dar uma notícia, a glória é dele, a casa é dele, a palavra é dele. Quem veio aqui para entregar é para ele. Ah, Jesus. Então, Jesus não me chamou para ser melhor do que ninguém. Mas uma coisa Jesus me chamou, para ser diferente. Irmão, vem cá. Se eu fosse falar das diferenças do crente para o mundo, nós virava a noite aqui. Mas deixa eu falar uma só. Sabe uma das coisas que o crente é diferente? É o idioma, o modo de falar. Você já percebeu que você entra no comércio, entra na escola nova, no primeiro emprego, no segundo emprego, no emprego novo, ninguém nem sabe o teu nome, mas olha para você e diz assim, você é crente. Aí você diz assim, sou, graças a Deus. E como que você sabe? Alguém vai dizer, você é diferente, você fala diferente. Porque o nosso idioma é diferente, meu irmão. Eu não quero dar tiro em ninguém aqui, mas desculpa se eu for agredir alguém, não era a minha intenção. Mas como é feio o crente que fala na gíria, quer falar que nem o mundo fala. Na igreja fala que nem irmão, da porta pra fora é que nem os mano. Mano, meu, mina, cara, valeu, Joe. Que Joe o quê? Aqui é varão, varoa, labareda, canela de fogo, tocha. Eita Jesus. Eu não tenho vergonha do que eu sou. O céu me chamou para ser. Irmãos, não se escandaliza se você for em Catanduva e me pegar andando na rua. Fala, meu Deus, esse é o pastor Isaías? Sou eu mesmo. Quer saber como é que eu ando? Vou te falar. Camiseta, calça jeans, chinela havaiana. Coisa de crente, irmão. Aquele que o dedo fica aberto para tomar um ar. Ô, glória. Só que eu não nego minhas origens, não. Eu encontro os irmãos na rua, não é... Pai do Senhor, varão. Ô irmã, Pai do Senhor. Sou crente, irmão, não tenho vergonha do que eu sou. Jesus me chamou para ser. Bem-aventurados somos nós que fomos escolhidos. Eu tenho uma dificuldade muito grande de guardar nome. Esses dias eu fui pregar numa igreja, o irmão sentado do meu lado, eu falei assim pro irmão, irmão, como é que chama o nome do pastor presidente? Pastor Benedito. Benedito. E eu tô aqui, Benedito, Benedito, Benedito. Quem olhava para mim achava, o pastor tá em espírito. Eu tava Benedito. Aí eu falei, meu Deus, como é que chama o pastor mesmo, Jesus? Eu falei, aqui chato eu perguntar. Vou perguntar para daqui. Fala, não, o nome do pastor como que é mesmo? Benedito. Benedito. 15, 20 minutos de culto. Falei, meu Deus. Aí vem o irmão da salva recolhendo a oferta. Eu pus a minha oferta, olhei para ele, ele veio na minha... Como é que chama o seu pastor? Benedito. Quando eu peguei o microfone, eu disse assim, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Sebastião. Ele olhou atrás, Benedito. Eu falei, Benedito. Quem foi que chamou o Benedito de Sebastião, pelo amor de Jesus? Eu tenho uma dificuldade, irmãos. Eu fui pregar em Fortaleza. A segunda vez que eu fui lá, o pastor de Fortaleza falou assim para mim, pastor, o senhor tem um cantor para indicar? Eu falei, tenho. Tem um amigo meu de Pernambuco. Ele falou, é pertinho da gente, então o senhor pode me indicar? Posso. Dei o telefone, deu certo. Fecharam a agenda, nos encontramos no aeroporto de Recife. Fomos juntos no carro. Deixaram a gente junto no hotel. O pastor falou assim, irmãos, o culto começa às 18h30. Que hora que vocês querem que a gente pega vocês aqui? O cantor falou, pastor, eu posso ir um pouquinho mais cedo? Porque eu quero conversar com o pessoal da banda, da mesa de som. Pode. E o senhor, pastor? Eu tô junto, eu vou também, né? Aí chegamos lá, ele foi lá, conversou um pouquinho com os músicos, eu tô entendendo o quê? Ele tá passando os hinos, falando o hino que vai cantar, coisa desse tipo. Quando ele pegou o microfone, ele deu um show na apresentação. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de eu estar aqui, ao pastor da igreja, pastor fulano de tal, a sua esposa fulana, seus filhos ciclano, fulano e bertano. Agradeço a Deus pelos músicos, o meu irmão baterista, fulano de tal, guitarrista ciclano,
ciclano, o tecladista Bertano. Agradeço a Deus pelos meus 2 irmãos da mídia, fulano e ciclano. Eu falei, meu Deus, a primeira vez. E não tinha papel, não. E eu lá, a segunda vez que eu vi, como é que chama o pastor mesmo, Jesus? Meu Deus. Sabe qual foi o culpado? Foi eu mesmo, irmão. Que a vida inteira eu não treinei a minha mente. Pra que guardar nome do irmão? Como é que chama o irmão que foi buscar o senhor no aeroporto? Aquele varão moreno que me buscou no aeroporto. Aquele varão que me buscou no hotel. Aquele varão que eu conheci na entrada. E nesse negócio de varão, tô quase 50, tá difícil voltar a guardar nome. Porque eu tenho o hábito de chamar os irmãos de varão. Tem um vizinho do meu pai em São Paulo que me viu crescer, brinquei com o filho dele na rua. Eu chego de Catanduva em São Paulo, falo, tudo bem, varão? Como é que você tá, varão? Visita nós em Catanduva, varão. Um dia ele chegou em mim e falou assim, por que você me chama de varão? Porque eu sou magro e alto? Sabe por que você riu, irmão? Porque esse idioma não é dele, é nosso. Mas sabe o que eu quero te falar? Não é o que tá na boca do índio que tem que pegar na minha. É o que tá na minha que tem que entrar na vida dele. E a unção pega, viu? Eu vou repetir, a unção pega. Senta do lado de quem conversa que tu vai conversar. Senta do lado de quem não para de beber água que vai te dar sede. Senta do lado de quem não desliga o celular que você vai querer assistir celular. Mas quando tu entrar na igreja e estiver cansado, procura 2 irmãos canela de fogo, pede licença e senta no meio. É um glória de... Ó. Eu chego em São Paulo agora, ele olha para mim e fala, tudo bem, varão? Como é que você tá, varão? Vai com Deus, varão. Não é o que está no mundo que tem que entrar nos meus lábios, é o que está no meu que tem que entrar na vida de quem está no mundo. Diga comigo, valor, caráter. Aí sim, diga poder. Para mim falar que eu tenho poder, Deus tem que mudar o meu caráter. Para Deus mudar o meu caráter, eu tenho que reconhecer o preço pago. Reconheço o preço pago como? Aceitando Jesus. Eu aceitei Jesus, eu estou falando para o Espírito Santo, mora aqui. Quando ele mora aqui, ele me muda. Muda o meu caráter, aí me enche de poder. Por isso que não me espanta gente que faz barulho na igreja, mas da porta para fora dá mau testemunho. Isso não é poder não, meu irmão. Até porque nem sempre aonde tem poder, tem barulho. Mas é difícil... aonde tem poder e também não ter barulho. Eu espero que você entenda a minha linha de raciocínio agora. A igreja precisa se revestir de poder. Quem canta, não adianta vir aqui cantar bonito e não ter poder. Quem prega, não adianta vir aqui rotar uma meia dúzia de versículos, destrinchar homilética, hermenêutica, grego e hebraico e não ter poder. Com todo respeito aos meus amigos com músico, quem toca não tem que tocar porque gosta do instrumento. Tem que tocar com poder. Quem ergue a mão para adorar na igreja não é para fazer barulho de emoção, não. Você sabia que a tua adoração, Deus visita quem está do teu lado? Às vezes a pessoa entra, senta, te cumprimenta, tem um sorriso no rosto, mas a alma está angustiada. Mas no erguer da tua mão, Deus quebra cadeado, Deus despedaça a corrente. Oh, glórias a Jesus. Então quem prega tem que pregar com poder. É poder para pregar, poder para cantar, poder para tocar, poder para adorar, poder para reger. Não é chegar aqui na frente e ficar mexendo o braço como nada, não. É no erguer da tua mão, no balançar das tuas mãos. Quem tem olhos espirituais enxerga o que Deus faz no plenário, porque Ele está aqui. Quem crê que Ele está aqui? Irmãos, se a igreja não se revestir nesses últimos dias, vai passar vergonha. Vai ser como Sansão quando caiu na mão dos filisteus, vai virar chacota na mão do adversário. A igreja precisa se revestir de poder. Por quê, pastor? Rapidamente, eu vou te explicar. Eu tenho 48 anos de vida, sou nascido e criado na igreja e não sou melhor do que ninguém. Você vai entender o que eu quero dizer. Eu sou de um tempo que quando chegava uma pessoa que não era liberta lá na porta da igreja, o diabo já manifestava lá. Desculpa da liberdade. Alguém já viu isso? Aí, ó. Pra pessoa não entrar, a igreja mandava fogo nele, o diabo ia embora, a pessoa entrava, aceitava Jesus e ficava aqui. Você já viu quantas vezes nós víamos antigamente ele fazer barulho na igreja? Entortava a pessoa, engrossava a voz, dizia que ia matar. E eu e minhas irmãs pequenininhas, minha mãe dizia, não tem medo não, você é crente. Crente não precisa ter medo não. Clama o sangue de Jesus, maior é o que está conosco. A gente criava-se com temor, porque a gente via. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, você tem visto isso acontecer nos últimos dias? E eu vou te explicar por quê. Ô pastor, o senhor está querendo ver ele se manifestar? Bom, se for para sair, ele tem que manifestar. Agora, uma pergunta é, está faltando poder na igreja, pastor? Eu não sei, não vou entrar na vida particular dos irmãos, mas estou para dizer que não. O que mudou de lá para cá foi a estratégia dele. E eu vou te explicar. Por quê, pastor? Antigamente ele se manifestava para te assustar. Mas ele percebeu que quanto mais barulho ele fazia, mais você orava e jejuava. E clamava por Jesus. Sabe o que ele começou a fazer? Vamos parar de manifestar e fazer barulho. Por quê? Vamos entrar no meio deles, sentar com eles, adorar com eles e acabar o culto, vai embora. Jesus me ajuda aqui. E eu vou falar. Pastor, aqui ele não entra. Quem falou?
Aqui dentro, agora aqui, ó. Agora, tem 2 tipos de igreja aqui dentro, ó. Que se a trombeta tocar, tem a que vai subir e a que vai ficar. Aqui agora. E o senhor, pastor, se eu não tiver com o Espírito de Deus na vida e minha vida consertada, fico pregando também. Aqui ninguém é melhor do que ninguém não, meu irmão. Se nós não vigiarmos, ele mudou a estratégia, irmão. E eu vou te explicar. A Bíblia diz que um dia Jesus entra numa sinagoga. Uma mulher há 18 anos. A Bíblia vai dizer o que dela? Oprimida por um espírito maligno. 18 anos na igreja oprimida. Era tanta opressão que ela andava assim, ó. Mas um dia Jesus diz, hoje eu vou no culto, lá na minha casa. E foi num culto como esse que Jesus chegou. A mulher entrou assim, prepare um glória. Quando Jesus chegou e expulsou, ela saiu assim. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ah, Jesus. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. E tudo que é mentira está sendo... Deixa eu adorar. E ele está. Profetas da mentira. Tô me achando, Josafá. Que... Vamos para ficar bonito? E outro igual. Você pode trocar esse cântico pelas mãos erguidas e dar um glória, porque igual a ele não há. Outro não há. Eu vou te mostrar um exemplo clássico de como o inimigo mudou a forma de trabalhar. Quando Jesus acalma a tempestade em alto mar, Jesus estava do lado de cá do mar da Galileia, em Cafarnaum. Procura lá no texto para você ver o que Jesus fez do capítulo 1 ao capítulo 4 no Evangelho de Marcos. Ele expulsou demônio em Cafarnaum, libertou endemoniado, ele limpou a área. E um dia ele chega nos discípulos e diz, entremos no barco e vamos para a margem de lá. Aonde era a margem de lá? Gadara. O diabo não queria que Jesus chegasse em Gadara. Jesus sobe na polpa do barco e vai dormir. A Bíblia diz que enquanto ele está dormindo, o diabo diz, vamos atacar. O Nazareno está dormindo, vamos pôr medo nos discípulos e vou fazer eles voltar. O Nazareno não pode chegar aqui. Se ele vir aqui, vai botar nós para correr daqui. Só que eles se esqueceram. A Bíblia diz que o vento soprou, o barco balançou, as ondas açoitaram. Aquela tempestade não foi natural, irmão. O diabo não queria que Jesus chegasse em Gadara. Só que eles esqueceram que os discípulos não podiam resolver, mas tinha alguém no barco que resolvia. E quando acordaram Jesus, Jesus acordou dizendo, vento, cala-te, mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que veio uma grande bonança. Foi assim ou não foi? Eu vou falar o meu ponto de vista aqui. Toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista e no meu ponto de vista. Agora eu fui profundo, irmão. E o que eu vou falar aqui, se você não gostou, só não critique. Guarde na tua prateleira, mas você vai entender minha linha de raciocínio. Eu fico imaginando Jesus expulsando os demônios em alto mar daquela tempestade, eles voltando para Gadara. E dizendo, ó, o Nazareno vem vindo aí. Mas não botou ele para correr, não. Quem botou para correr foi ele que botou nós para correr. E ele vem vindo aí. O diabo mudou a estratégia na hora. Perceba que ele manifestava. Ele disse, o Nazareno vai vir aqui. Se nós manifestar, ele vai mandar nós ficar quietos e expulsar nós. E nós vamos fazer o quê? Adorar. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos. A Bíblia diz no verso 1 que quando Jesus coloca o pé em terra, o diabo chegou, se prostrou e o adorou. E a adoração foi tão bonita, irmão, que se pegasse um crente emocionado, ia dizer, nossa, até me arrepia. É sinal que nem todo arrepio Deus está. Estamos vivendo a geração do arrepio. Mas Jesus não arrepiou não, meu irmão. Do jeito que o diabo chegou, se prostrou, e a adoração dele era bonita, hein? O que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Jesus chegou dizendo, sai dele agora. Irmãos,
Perceba que o diabo queria tanto ficar ali. Olha o verso 10 do capítulo 5 de Marcos. Ele queria tanto ficar ali que o versículo vai dizer assim, ó. E ele pedia muito, ele clamava muito, ele rogava muito para que Jesus não tirasse ele fora daquela província. Vamos entender isso aqui? Jesus estava dizendo para ele, sai do moço agora. Ele disse, eu saio, mas vamos fazer um negócio? Deixa eu ficar por aqui. Eu saio do moço, mas eu fico nos porcos. Jesus disse, nos porcos pode entrar. Entrou nos porcos, os porcos se lançaram no precipício, morreram, não tinha onde Jesus ficar. Sabe o que eu quero te dizer? Duas coisas. Primeiro, ele mudou a forma de atuar, não quis mais fazer barulho. Ele quis adorar, mas aonde Jesus está, ele não ficou escondido. E outra coisa, sabe o que aconteceu? Irmão, você já parou para imaginar quem que tinha coragem de andar na rua em Gadara com aquele moço? A Bíblia diz que correntes eram quebradas por eles como fio de linha. Ele se lançava nas pedras, se feria, morava em sepulcro, comia cadáveres, andava assustando de dia e de noite, diz a Bíblia. Você já parou para imaginar quem saía de casa, irmãos? Aí chega Jesus e liberta o moço. Paz, meus irmãos. Era para falar o que para Jesus? Jesus não vai embora não, pelo amor de Deus. Arruma uma casa aqui e fica com a gente. Não, convidaram Jesus para sair de Gadara. Deram mais valores a porcos do que no libertador. Oh, Jesus, me ajuda aqui, Jesus. Estamos vivendo essa geração, irmão. Que palavra que é pregada que confronta. A pessoa vem de receber como mudança de vida, está recebendo como afronta. Deixa de ser manhoso, tu é crente, o céu está logo ali. Eita, recalai. Eu me lembro que quando a gente era pequena, a palavra minha mãe, nós entrávamos no carro, a minha mãe, sabe onde mais desvia filho de crente? No banco de trás do carro voltando para casa e na sala de casa. Quando eu abro a boca para tocar liderança, quando eu abro a boca para tocar na igreja, quando eu abro a boca para falar do pastor, quando eu abro a boca para falar do reino, aí o filho cresce sem querer Jesus, a pessoa fala, ninguém liga para o meu filho. Você que abriu a boca e falou que não era para falar. Quem mandou me convidar, irmãos? Minha mãe, quando acabava o culto, que a palavra vinha de cruzada, nós entrávamos no carro, minha mãe dizia, você viu que palavra? A gente precisa consertar a nossa vida, porque Jesus falou firme com a gente. Hoje não. Hoje tem uns esquerentos no meio da igreja, que a palavra está sendo pregada, principalmente pelos obreiros da casa. Aí ele começa dizendo, aí tá dando indireta, tá vendo? Aí, ó. Aí sabe o que Jesus faz? Traz um de fora. E eu vou falar, porque quando acabar o culto eu vou embora mesmo. Você pode dar um glória por esta palavra? Diga comigo, poder. O crente precisa se revestir de poder, irmão. Sai da rede social e vai pro joelho. Sai da televisão e vai orar. Quantas horas você jejuou por você essa semana? Quantas horas você orou por esse trabalho essa semana? Você quer ver salvação? Não é cantor nem pregador que vai salvar, não. Você convidou alguém para vir para a igreja? O crente precisa se revestir de poder. Como é bom sentar perto de um crente que tem poder de Deus na vida. Eu não sei se você já escutou eu falando isso por aí, mas se você já escutou, escuta de novo. Ninguém mandou você escutar lá na rede social. Esperar se eu chegar aqui. Somos em 3 irmãos. A minha irmã mais velha mora em Osasco. A minha irmã do meio mora na zona norte de São Paulo. E eu, o caçula dos 3, estou na cidade de Catanduva. Minhas 2 irmãs, uma bênção, mas eu quero enfatizar na minha irmã do meio. Uma moça que Deus usa de forma poderosa. E não estou jogando confete porque nem aqui ela está. Mas tenho o prazer de quando ela está em casa. Em janeiro agora foi um dia desses. Eu estava estudando um texto para pregar no culto de ensino à noite. E ela na varanda da minha casa falando com a minha esposa. Eu tô aqui, mas minha orelha tá lá fora. E ela falou para minha esposa assim, Sheila, por causa da construção da igreja que Deus está permitindo vocês fazer, se prepara. E Deus não está exigindo do teu marido não, é de você. A minha esposa, pode falar, filho, eu tô para ouvir. Deus quer que você ore. Minha esposa disse, eu tô orando, mas eu vou orar mais. Levante de madrugada. Minha esposa disse, eu tenho levantado, mas vou levantar mais. Deus manda falar para você separar 2 dias da semana e jejuar por você e pela tua família, porque vem vindo um vento aí. Mal sabia ela que até ela ia entrar no vento. Ela entregou a mensagem, mas ela estava incluída no vento. O vento ainda está soprando, mas só está o restinho da cauda dele. Eu declaro que nós já vencemos e atravessamos esse vento em nome de Jesus. Quase que eu não chego aqui por causa do vento. Mas Jesus já tinha escrito que eu estaria aqui. Eu tenho um prazer de quando eu estou com ela, uma moça de Deus. Quando Deus quer, Deus dá nome, sobrenome, data, uma moça de Deus. Se aquela moça não fosse tão tímida, ela viajaria o mundo pela forma que Deus usa. Mas muito tímida. Mas é uma moça de Deus. Microfone na mão, você não pega ela nunca. Mas sentado na mesa, conversando, quando ela empresta a boca para Deus, ela entra lá dentro da tua casa lá. Gosto disso. Fomos no círculo de oração da igreja da minha mãe. Ela preste a casar, orando e jejuando 15 dias para Deus mandar recurso para o casamento dela. Quando acabou o círculo de oração, todo mundo indo embora, minha mãe ficou, nós ficamos também. De repente Deus tomou a dirigente do círculo de oração lá da frente e chamou minha irmã pelo nome lá no meio da igreja. Disse, Fabiana,
Tu tem pedido para mim recurso, filha? Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu te digo que no dia chamado hoje, eu vou colocar um valor na tua mão para te socorrer. Irmãos, Deus me fez olhar o relógio da igreja. Eu não olhei para reparar a hora, mas Deus me fez. Quando eu olhei, era 10 horas da manhã. Chegamos em casa 10h30. Meu pai falou para ela: Fabiana, ligou um amigo seu por nome fulano. Ela disse: meu Deus, é o meu padrinho. Diz que assim que você chegar, para você ligar para ele urgente. Ela desesperada, né? Será que ele vai desistir de ser meu padrinho? Meu casamento já tá aí? Meu pai: desliga que você vai saber. Aí ligou para ele falou assim: Fabiana, antes de ontem eu fui comprar um presente para você porque a minha esposa estava ocupada. Bolamos o plano em casa do que comprar. Cheguei lá, perdi o gosto, olhei pro produto, mas não gostei. Cheguei em casa, falei para minha esposa: não achei graça. Vai lá você e vê o que você quer comprar. Minha esposa foi ontem lá, procurou, voltou sem nada. Falei: mas você também? Ela disse: eu não achei graça em nada. Eu vou sair de viagem e eu tô aqui na mesa tomando café. 10 horas nós sentamos para tomar um café. Eu falei para minha esposa: sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar o dinheiro na mão dela, ela faça o que ela quer. 10 horas na igreja, Deus estava dizendo: eu vou mandar um recurso. 10 horas Deus desceu na mesa dele e disse: eu vou, é para dar o recurso. Ele disse: mas eu vou sair de viagem, eu não quero levar esse dinheiro. Aí aquela coisa de praxe, né, irmão? Olha eu revelando o que estava no coração dela. Ela disse: não esquenta não, o que é isso? Ele disse: não, o que é isso? Não, eu não quero levar. Mas enquanto eu estou arrumando minhas coisas, você pode passar na minha casa, minha esposa está aqui, eu quero te dar em mãos. Aí ela me chamou e nós fomos, no alto da Zona Norte, Casa Verde Alta. Chegamos na casa dele, ele catou um envelope, deu para ela agradeceu, colocou na bolsa, coisa de praxe, toma uma água, toma um café, Deus abençoe e nós vamos embora. Quando nós estamos voltando para o ponto de ônibus para pegar o ônibus, ela olhou para mim e falou: meu Deus, Deus falou para nós que ia dar o dinheiro, eu achei que ia ser no fim da tarde, é 11 horas agora. 10 horas Deus fala, 10h30 Deus confirma, 11 horas nós já estava lá recebendo, ok? Isso porque não era para ligar, irmão. Aí tem uma avenida lá chamada Avenida Casa Verde. Tem um paredão de uma escola chamada Joaquim Nabuco. E nós estamos voltando para o ponto de ônibus para pegar o ônibus para voltar para casa. Eu e ela. E ela falando assim: quanto será que deve ter aqui? Eu falei: é bom não mexer. Nós estamos na rua. De repente, no nosso encontro veio 2 indivíduos. Um da minha altura, um pouquinho mais alto que eu. Eu abri para a guia, ela foi para o murão, eles foram para o murão, do paredão da escola. Ela veio para o meu lado, eles veio. Você conhece? Não. Então vamos atravessar. Mais ônibus passando, não deu tempo. Eles apertaram o passo, nos encurralaram na parede. O mais alto era o que tomou atitude. O mais alto passou a mão nos lábios, olhou para um lado, olhou para o outro e disse: é um assalto, passe a bolsa. Ela olhou para ele e falou: você vai me assaltar? Ele disse: cala a boca e passa a bolsa. Eu olhei para ela para falar: eles não vão, já estão. Mas irmãos, ela não tem nada a ver comigo e minha irmã mais velha. Nós somos moreno de pele, ela é bem clarinha, com o rosto cheio de sardinhas. Quando a gente era pequena, a gente até brigava. Quando brigava, eu falava para ela: você não é nem nossa irmã, você é adotada. Quando eu olhei para ela, ela bem branquinha, mas o rosto dela estava vermelho. Eu vi Deus na vida dela. Aí eu fiquei valente, irmão. Quando eu olhei para ela para falar: não discuta, dá, que eu vi Deus na vida dela, ela falou assim para ele: vocês podem até levar minha bolsa, mas Deus marcou encontro conosco aqui. Seguro glória. Vocês vieram pensando que vai levar algo meu, mas vocês vão levar algo de Deus. Pôs a bolsa no ombro, apontou para trás, apontou um dedo para cada um e falou: o negócio é com você, o maior. Falou para o menor: só um minutinho que Deus quer falar com esse aqui. Deus manda te dizer que tu és desviado da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ele olhou para ela e falou: e como é que você sabe? Ela disse: cala a boca agora, porque Jeová está falando, e quando o Jeová fala, o homem tem que se calar. Você conhece a voz que está falando contigo, e o Deus que fala contigo nessa esquina. Você veio pensando que era para assaltar, é? Mas Deus manda dizer que isso aqui não é assalto não, isso aqui é uma reunião de resposta de oração. A tua mãe tem orado por você na igreja, da onde você se afastou, porque Deus manda te perguntar: o que eu te fiz para você virar as costas para mim? Porventura eu sou Deus que te feri? Volta para minha casa que a promessa está de pé. Ele começou a chorar de cabeça baixa. O outro amigo dele olhava para ela, olhava para ele. Eu percebi que ele não era do mistério. E o grandão chorando. De repente ela falou: agora dá licença, que o assunto é com o menor aqui, ó. Deus manda te dizer: não se assuste não, isso aqui é poder de Deus. E para você saber o que é o poder de Deus, você tem uma receita médica no teu bolso traseiro, porque a tua mãe está em cima da cama doente e vocês não têm remédio para comprar. Ele olhou para o amigo arregalado, ela disse: detalhe, ele te convidou, mas vocês não são ladrão. É para só levantar recurso, mas Deus manda te dizer: quando ele for para a igreja, vai com ele. Ele vai te abrir uma porta tão grande que você vai ter para dar e não vai precisar pegar de volta. Agora dá licença, porque eu sou crente, disse ela. Crente não tem tempo de ficar na esquina meio-dia participando de assalto. Isaías, vamos embora. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele ora.
E se não abrir? Na carne, na unção. Quem tem glória dá glória. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse. Levanta a mão que eu vou profetizar. O que você veio buscar, tu vai levar. Vai para tua casa cheio de poder. É chegando na casa, o gigante cai, a sepultura fecha, a porta se abre e o cadeado é despedaçado. Tu pode dar outro glória melhor do que esse? Se coloque de pé. Eu estou sentindo Deus aqui. Eita, se a trombeta tocasse agora, hein, irmão? Para ficar num culto como esse tem que ser muito ruim mesmo. Diga comigo: valor, caráter e poder. Debaixo da autoridade desta palavra. Tem alguém aqui nessa noite que ouviu esta palavra? E eu só vou fazer uma pergunta: se a trombeta tocar, se você não tem certeza, se você não tiver o sinal, a marca, o carimbo, o timbre da promessa, sinto muito em te dizer, tu vai ver um ambiente como esse cheio de roupa vazia. Porque os crentes, nunca vivemos um tempo tão oportuno para o arrebatamento da igreja como nesses dias. Tem alguém que gostaria de aceitar a Jesus? Tem alguém que está afastado e gostaria de voltar para Jesus? Nós vamos orar por você. Tem alguém? Um moço? Uma moça? Um senhor? Uma senhora? Um jovem? Uma jovem? Aceitar a Jesus. Como que você se chama? Samuel. Quantos anos? 10 anos. Não saia daqui dizendo: teve salvação de alma? Teve um menininho. Deixa eu te contar uma coisa. Um grande pregador norte-americano, ele foi pregar numa cruzada para mais de 50 mil pessoas. Orando no hotel, o Espírito de Deus falou com ele: hoje eu vou te usar para salvar multidões. E ele orando. Quando ele pegou o microfone, antes dele falar qualquer coisa, ele disse: no quarto do hotel, Jesus falou que hoje vai salvar multidões. Ele pregou e, segundo a biografia, foi glorioso, mas na hora do apelo veio um menino de 11 anos de idade. Só. E ele dizendo: não foi isso que Jesus falou que vai salvar multidões. Mas naquela noite foi só o menino de 11 anos. Ele voltou para o quarto do hotel, decepcionado, dobrou o joelho e falou para Deus: Senhor, eu passei vergonha. O Senhor falou que ia salvar multidões, mas só salvou um garoto. Não desprezando o garoto, mas eu esperei as multidões. Por quê? Ele não sabia, mas os anos se passaram. O menino de 11 anos era o Billy Graham. Eu profetizo que o Samuel vai ser um ganhador de almas. A segunda vez e última eu faço esse apelo. Tem mais alguém para Jesus? Tem alguém que está afastado e a aliança de Deus não tem emenda e Deus quer renovar a tua aliança? Tem alguém? Irmãos, pelo amor de Deus, Jesus está querendo dizer que quer te salvar. Ele está para voltar e não quer te deixar para trás. Deixa de fazer corpo duro. Deixa de ser melancólico. A bênção da salvação está batendo na tua porta. Entra pela porta. Não é Ele que precisa de nós, é nós que precisamos dEle. Você que está assistindo este culto da tua casa, eu profetizo que a bênção da salvação te alcança aí na tua sala. Se você estiver no teu carro, no escritório, da onde você estiver me ouvindo, é para você que Jesus está falando também. Eu não sei se pode ter acesso, mas se tiver acesso, coloca eu quero, eu aceito, porque Jesus vai te alcançar aí. Essa ferramenta Deus não deu para a igreja à toa não, Jesus deu essa ferramenta para alcançar você que não chegou aqui. Se você estiver voltando para Jesus, ou você estiver aceitando a Jesus, digita aí, eu aceito. E nós vamos adorar a Deus com você daqui, e a bênção da salvação vai visitar a tua casa. Eu profetizo para quem tem orado para Jesus salvar. Levanta a tua mão, segura no alto e receba essa promessa. Deus visita balcão de boteco, biqueira de fumo, noitada, balada. Deus vai aonde você não vai, e eu profetizo, Ele vai arrancar de lá, dar um banho de sangue, salvar e colocar do teu lado para dar glória a Deus com você. Você pode dar um glória por esta palavra. Receba o peso desta palavra. Estenda tuas mãos para cá. Jesus, eu quero apresentar essas vidas que estão adiante do teu altar. Os que estão aceitando, os que estão retornando. Encha do teu espírito. Segure na mão dos teus filhos. Não deixe eles se perderem, mas que eles possam sair daqui diferente do que entrou.
Os que estão assistindo pela rede social, alcance essas vidas que aceitaram, as que vão ouvir esta palavra e vão aceitar e retornar. Que a bênção que está aqui alcance os seus servos lá, em o nome de Jesus. Quem diz amém?